TVC 16. Aqui você se vê. Olá, o programa original desta sexta-feira, 21 de agosto, está no ar. Vamos começar esta edição falando de transporte público e um problema causado por conta de cidadãos, motoristas que largam os veículos em qualquer lugar. O estacionamento irregular de veículos em vias públicas é um dos problemas que mais prejudicam a operação dos ônibus em Petrópolis, causando perdas de viagens, atrasos e até mudanças de itinerário em vários pontos da cidade, como é o caso do bairro Batalhar, onde a situação é recorrente. Segundo a empresa Cidade Real, responsável por atender a localidade, somente neste ano, 7 ofícios foram enviados à CPTrans pedindo a fiscalização na região. No ano passado, a empresa totalizou 30 protocolos. Na manhã desta quinta-feira, por volta das 7 horas, o motorista do ônibus que fazia a linha 134 Batalhar via Rua F precisou subir com o coletivo na calçada para conseguir atender o trecho por conta de um veículo particular que estava estacionado de maneira irregular próximo a uma curva na Rua F. De acordo com a empresa, durante a semana o problema acontece em diferentes extensões da pista. Entretanto, aos sábados e domingos, a situação piora. Em alguns casos, coletivos precisam ter o itinerário alterado, deixando de atender aproximadamente 600 metros. Em outros casos, os veículos ficam presos na área destinada à manobra, que geralmente está totalmente ocupada por carros. Difícil, né? Bem, vamos mudar de assunto e falar de um tema que também incomoda muita gente. É uma solução, mas ao mesmo tempo é um problema, mas agora a gente vai falar da parte da solução, que é o auxílio emergencial. A partir desta sexta-feira, novas parcelas dos R$600 vão ser creditadas na poupança social digital e também será liberado o saque em dinheiro para alguns beneficiários. O valor depositado na poupança fica disponível para pagamentos de contas de água, luz, entre outras. O saque só é liberado mais tarde, vamos conferir as datas. Confira os créditos na poupança social. Dia 21 de agosto, nascidos em novembro, vão receber primeira, segunda, terceira ou quarta parcela. 26 de agosto, nascidos em dezembro, vão receber a primeira, segunda, terceira ou quarta parcela. 28 de agosto, nascidos em janeiro, vão receber a segunda, terceira, quarta ou quinta parcela. Confira quem pode sacar. 22 de agosto, nascidos em junho, podem sacar a primeira, segunda, terceira ou quarta parcela. 27 de agosto, nascidos em julho, podem sacar a primeira, segunda, terceira ou a quarta parcela. O governador Wilson Witzel inaugurou nesta quinta-feira o Núcleo de Atenção à Criança e ao Adolescente, o NACA, e uma nova unidade de atendimento do programa SOS Criança Desaparecida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As duas estruturas da Fundação para a Infância e Adolescência, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, vão funcionar no mesmo local, ao lado da 58ª Delegacia de Polícia, que fica no bairro da Posse. O NACA Baixada vai atender crianças e adolescentes em situação de violência física, psicológica, negligência, abandono e abuso sexual no âmbito familiar. O programa tem como meta interromper a situação que esses jovens vivem e buscar novas formas de convivência familiar que proporcionem um ambiente adequado para o desenvolvimento deles. A secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cristiane Lamarão, destacou o aumento no número de casos de violência contra crianças e adolescentes no país e disse que o objetivo da secretaria é abrir um NACA em cada região do estado.
Entre os anos 2011 e 2017, houve um aumento de 83% das notificações gerais de violência sexuais contra crianças e adolescentes, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram 184.524 casos de violência sexual, ou seja, 31,5% contra crianças, sendo a maioria dos casos ocorridos dentro de casa e os agressores sendo pessoas do convívio da vítima. É muito difícil mesmo, porque, infelizmente, é muito conveniente para alguns adultos não acreditar nas crianças. A gente sabe que isso acontece há anos e anos e anos, isso não é novidade. Agora, com o advento da internet, as pessoas vão denunciando, vão postando, fica mais fácil. Mas, infelizmente, muitas famílias ainda têm vergonha de denunciar o agressor. Mas vergonha porque o agressor ele tem que ser denunciado para que ele não ataque outras crianças. E, geralmente, infelizmente, são padrastos, avós. Eu até engajo, porque, olha, é um assunto que me deixa tão irritada, tão indignada é a palavra certa. Então, voltando lá, são pais, padrastos, cunhados, tios e até irmãos, como teve um caso aqui em Petrópolis de um irmão que abusava da irmã há anos. Então, é uma coisa que as pessoas têm que denunciar, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. A criança, sim, tem medo porque ela não entende nada. Então, o agressor, ele ameaça, a criança fica realmente com medo. Agora, um adulto ou até um adolescente já consiga se defender, por favor, denuncie. Se o seu familiar não acreditar, procure a delegacia mais próxima e denuncie. Vamos agora para os números da Covid-19 em todo o país. Na verdade, um resumo, né? Segundo o Ministério da Saúde, o número de casos positivos desde o início da pandemia no Brasil é de 3.501.975 e 112.304 mortes. Até agora já são, essa parte boa da notícia, 2.653.407 pessoas recuperadas da doença. Vamos conferir os números no estado e em alguns municípios e também os números aqui de Petrópolis. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra até esta quinta-feira 205.916 casos confirmados e 15.074 óbitos por coronavírus em todo o estado. Entre os casos confirmados, 184.641 pacientes se recuperaram da doença. No município do Rio de Janeiro, são 84.488 casos desde o início da pandemia e 9.127 óbitos. Em Niterói, são 10.314 casos, com 342 mortes. Em Duque de Caxias, são 7.374 casos positivos, com 621 óbitos. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, são 5.025 casos positivos, com 484 mortes. Em Petrópolis, 5.231 casos positivos e 163 óbitos. Até o momento, 1.197 pessoas estão recuperadas do coronavírus em Petrópolis. Hoje, o município contabiliza pelo SUS 24,0% dos leitos clínicos e 26,73% de UTI ocupados com pacientes infectados pelo novo coronavírus. E ainda falando da Covid, novos estudos mostram que os anticorpos que combatem o novo coronavírus e as células B e T imunológicas e capazes de reconhecer o vírus em invasões posteriores parecem persistir no organismo meses após a recuperação, o que sugere que a imunidade desenvolvida por pessoas que pegaram a Covid-19 pode ser duradoura, mesmo nos pacientes que tiveram sintomas leves. Abre aspas. É exatamente o que esperávamos. Todas as peças estão presentes para termos uma resposta imunológica totalmente protetora. Fecha aspas, disse Marion Pepper, imunologista da Universidade de Washington e autora de uma pesquisa sobre o tema. Os resultados são positivos, mas ainda são necessários mais estudos para confirmar esta proteção. Bem, ainda no mesmo tema da Covid-19. Com a possibilidade de uma vacina contra o coronavírus ser lançada em breve, o Papa Francisco, durante a audiência geral realizada no Palácio Apostólico, expressou sua preocupação sobre o fato de o imunizante, ou seja, a vacina, pertencer a um único país e não chegar a todas as classes sociais. Abre aspas. Que triste seria se os mais ricos tivessem prioridade de acesso à vacina. Seria triste se essa vacina se tornasse propriedade desta ou daquela nação e não universal para todos, fecha aspas, disse o Papa Francisco.
O pontífice ressaltou também que a pandemia dá a oportunidade de construir algo diferente, como fazer crescer uma economia de desenvolvimento integral dos pobres e não de bem-estar. E ainda no mesmo tema, um estudo da Universidade de Harvard mostrou que crianças infectadas pelo novo coronavírus têm alta carga viral e, por isso, podem ser grandes transmissoras da doença. A pesquisa vai na contramão de outros trabalhos que sugeriam que os mais jovens não desempenham um papel importante na disseminação da Covid-19. Um paciente com alta carga viral pode passar a doença mais facilmente, tenha ou não desenvolvido a infecção. O estudo contou com a participação de 192 crianças, adolescentes e jovens de 0 a 22 anos. O resultado acende um sinal de preocupação em relação à volta às aulas, uma vez que os pequenos podem se tornar vetores da doença. Bem, então é uma preocupação maior com a volta às aulas. Na cidade do Rio de Janeiro, já volta, pelo menos nas escolas privadas, dia 14 de setembro e depois nas públicas, dia 5 de outubro. É um caso, né, para se pensar e muito. Em Petrópolis, não. O prefeito Bernardo Rossi decidiu manter os decretos e ainda não há previsão para o retorno das aulas neste ano letivo. Vamos agora para as notícias da região Centro do Sul com o jornalista Lúcio Almeida. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Beth. Boa tarde também a você que acompanha o programa original aqui pela TV Cidade de Petrópolis. Beth, policiais da 1ª Companhia do 38º Batalhão em Três Rios realizaram a prisão de um homem de 40 anos com farto material entorpecente. A prisão aconteceu no bairro de Vila Isabel, em Três Rios. Na ação, a Polícia Militar apreendeu 2 quilos de cocaína para embalar, 86 papelotes da droga já embalados, 400 gramas de maconha e 53 pedras de crack. Esta ação aconteceu graças a uma denúncia anônima. O 38º Batalhão divulgou, Beth, um número de WhatsApp para que as pessoas possam realizar denúncias sobre ações criminosas em seus bairros. O número está aí na tela, é o 24 99262 5382 e o sigilo é garantido. Vamos agora aos números da pandemia em nossa região. Paraíba do Sul possui 831 casos confirmados da doença, 28 óbitos e 714 pacientes curados. 89 pacientes ainda se encontram em tratamento contra o coronavírus em Paraíba do Sul. Já no município de Três Rios, 2.627 casos foram confirmados. São 63 óbitos e 2.016 pacientes curados. 548 pacientes, Beth, ainda se encontram em tratamento contra a doença na cidade de Três Rios. Estas são as principais informações de Paraíba do Sul e Três Rios. É com você. Obrigada, Lúcio. Um ótimo fim de semana e a gente se encontra na segunda-feira. O governo do estado do Rio de Janeiro inaugurou nesta quinta-feira, ou seja, ontem, a Escola Fundamental de Iniciação Profissional Henrique Lage, lá em Niterói, na região metropolitana. A unidade é a primeira em todo o estado a ter um novo modelo educacional voltado exclusivamente para o ensino fundamental. Ela é ligada à Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, entidade vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. A escola atende 300 alunos, do 6º ao 9º ano do segmento, com uma formação integral e vocacionada ao mundo do trabalho. No local são oferecidos conteúdos profissionalizantes, como conceitos previdenciários, educação financeira, empreendedorismo, robótica, sustentabilidade, educação alimentar, além de atividades esportivas e culturais. Que bacana, eu fiquei muito feliz e pretendo um dia ir lá conhecer essa escola, porque realmente, se for isso tudo que a assessoria passou para a gente, olha, já está valendo muito a pena. Vamos conferir agora Feirinha de Itaipava, que abriu hoje, sexta-feira, 10 da manhã, vai até as 6 da tarde. Abre sábado e domingo, das 10 da manhã às 7 da noite, para você fazer suas compras, passear, ter um final de semana de lazer com muita segurança. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar.
Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. Com essa loucura toda, né? As pessoas estão ficando tensas dentro de casa, todo mundo tem que fazer isolamento, é obrigatório, é necessário, tá tudo bem. Mas os bichinhos, como eles entendem isso ou não entendem? A rotina mudou, o passeio de todo dia não está acontecendo mais, então, será que eles ficam estressados como nós ficamos? Conversa agora com a doutora veterinária Pamela Machado, que nós vamos bater um papo aqui super gostoso sobre o comportamento animal para você saber como lidar com o seu bichinho nesse momento tão difícil para todos, né, doutora? É verdade, gente. E assim, o animalzinho, ele pega muito da nossa energia. Então, nessa época, né, a gente tende a ficar realmente mais estressado, mais ansioso. E o animalzinho sente muito dessa nossa energia. Então, é importante a gente aproveitar esse tempo que a gente está em casa para a gente passar mais tempo com a nossa família, passar mais tempo com os nossos pets, dar atenção, estimular as brincadeiras, conversar mesmo com eles e passar tranquilidade acima de tudo, né? Porque eles pegam muito dessa energia e quando eles estão estressados podem surgir inúmeros problemas de saúde, né? Por conta do estresse. Então, nós atendemos muito aqui na clínica alguns problemas de saúde que a única causa é o estresse realmente, ansiedade, né? Então, a gente conseguindo passar esse tempo com eles, estimulando as brincadeiras, a gente consegue evitar vários problemas. Tem animais e animais. Tem aqueles menos domesticáveis e domesticados já. Tem os pássaros na gaiola que não vai mudar muito. Os pássaros que estão na gaiola vão continuar na gaiola. A rotina é a mesma. A pessoa que tem um réptil não leva para passear, óbvio, graças a Deus, a rotina é a mesma. Mas e os nossos amiguinhos, aquele que tem uma rotina diferenciada? Por exemplo, o gatinho. A gente não põe na coleira e sai para passear, mas a gente tem uma rotina com o gato de outras maneiras. E o cachorro, assim, na minha opinião de leiga, eu acho que é o que mais sente a mudança na rotina. Sim, com certeza. O gato também, ele é um animal de rotina, né? Então, normalmente, o gato, ele gosta daquela rotina sempre frequente. E, assim, agora, você estando mais em casa, tendo mais pessoas na casa, às vezes criança também, que não está acostumado, eles podem também ficar mais estressados por causa dessa alteração na rotina. Então, é importante, principalmente para quem tem gatinho em casa, tentar manter a rotina do gatinho. A gente precisa respeitar o espaço dele e a rotina dele. Então, o gato, ele é um animal de hábito noturno, né? Então, normalmente, durante o dia, ele dorme mais e a gente precisa respeitar isso, não ficar ali perturbando o gatinho, querendo que ele interaja no momento que ele está descansando. Mas é um animalzinho, assim, completamente sociável, que adora também a presença dos donos, adora brincar, então a gente pode estimular isso, né? Estimular as brincadeiras, estimular ele a correr pela casa, a caçar o seu alimento, né? A sua raçãozinha, isso também é bem interessante. Então, com isso, a gente vai diminuir as chances de ansiedade, de estresse e principalmente até de problemas de obesidade, né? Aquele gatinho que só come e dorme também acaba tendo problemas de saúde por decorrência do excesso de peso. Ele está acostumado a caçar na natureza e aí quando ele chega em casa tem sempre a comidinha ali no potinho, fácil, ele só vai lá e come, volta a dormir. Então é importante a gente estimular. E tendo esse tempo em casa agora com eles, vamos praticar isso, vamos aproveitar esse tempo para a gente se aproximar dos nossos bichinhos. E com relação aos cães, né, até dos passeios, a gente não precisa também reduzir completamente o passeio. Se tiver alguém na casa, né, que seja mais jovem e tudo, que possa dar uma voltinha ali ao entorno da casa mesmo, os passeios dos cães não precisam ser passeio de horas, né? A gente pode fazer um passeio ali de 5, 10 minutinhos, principalmente os cães de porte grande, que já são mais agitados, né? Eles sentem muita necessidade realmente desse passeio. Então, a gente também não precisa extinguir completamente, é só fazer um passeio reduzido, uma pessoa que está com a saúde, né, mais forte, que não tem tanto perigo,
perigo, faz ali 5, 10 minutinhos de passeio e retorna com ele para casa. E também a gente não precisa mudar tanto a rotina deles. Você falou que gato gosta de dormir, mas eu acho muito difícil quem tem gato e criança conciliar isso. Porque a criança está em casa, não sabe mais o que fazer, já brincou de tudo, já jogou videogame, enfim. A criança quer variar, então ela quer brincar com o gatinho. Então, bora lá. O que a gente pode ajudar para que os gatos brinquem sem se estressar e, ao mesmo tempo, a criança tenha ali a companhia do gatinho? Olha, gato gosta muito de brinquedo, então não pense que é só o cachorro que brinca, que não é. Eu até separei alguns brinquedos aqui para mostrar. Esses brinquedos vocês encontram aqui na Dom Pet, tá? Aqui na Dom Pet o funcionamento está normal e nós estamos com serviço até de entrega em casa também. Então, se você não está podendo sair, né, a gente está recomendando todo mundo ficar mais em casa, pode ligar para cá que a gente faz a entrega do brinquedo, da ração que você precisar na sua casa. E aqui, ó, nós temos essas varinhas. O gato ama essas coisas, né? Então você joga no chão, a criança vai brincando, faz um barulhinho, atrai o gato, ele vai ficar correndo atrás disso aqui por muitos minutos, até horas. E assim, é super interessante. Temos também bolinhas, que também é bem comum, eles gostam de brincar. Ratinhos de pelúcia, esses brinquedinhos assim, eles amam. Temos também os arranhadores, que eles podem brincar até sozinhos. Então, às vezes, você continua trabalhando, né? O seu ramo de trabalho não parou. Pode deixar sempre um brinquedo para ele se distrair sozinho, isso também é importante. E temos algumas opções para os cães também, né? O cão, a gente pega alguns probleminhas de ansiedade relacionada à lambedura das patas, que eu até associo com os clientes, que é como se fosse aquela pessoa que rói unha, que está ansioso, está roendo as unhas, os cães eles têm mania de lamber as patinhas. Então a gente tem pododermatite, que é uma dermatite nas patas por conta da lambedura, tem animalzinho que abre até feridinha. Então estimular eles a brincar também, distrair eles é super importante. Então nós temos umas bolinhas, deixa eu ver se eu... que elas pulam, tá vendo? Muito bacana. E o bichinho brinca, sai correndo. Tem esse macaco aqui que eu falo que é a paixão de todos os cães, né? Eles amam esse macaco. E temos também algumas bolas como essa que você coloca o petisco dentro. Então eles vão empurrando com a patinha e vai caindo a ração. Então é uma forma até deles caçarem o alimento deles, né? É bem interessante para a gente estimular o instinto deles de caça também. Isso é importante sempre, mas neste momento de confinamento é uma grande ajuda, né? Sim, com certeza, para a gente deixar os nossos bichinhos menos estressados e até para distrair o dono também, né? Você brincando com seu animalzinho, estimulando ele, você não fica pensando nesse monte de coisa que está acontecendo aí fora. É verdade, doutora. Antes da gente encerrar, quer deixar alguma mensagem aí para quem está em casa, preso com os bichinhos, além disso tudo que a gente mostrou aqui? Assim, eu oriento a vocês, né? Observem os seus animais, né? Principalmente o felino. Ele é um animal que, quando ele começa a apresentar algum probleminha de saúde, ele não é de demonstrar muito. Ele é um animal que, na natureza, ele é predador. Então, ele não pode demonstrar fraqueza. Então, às vezes, na nossa rotina, a gente pega os casos muito agravados porque eles demonstram em pequenos sinais. Então, agora, estando em casa, observa seu animalzinho, conversa com ele, brinca, passa mais tempo do dia e qualquer dúvida que você tiver, nossa equipe está toda à disposição. É só ligar aqui para a clínica, o atendimento é 24 horas. Nós possuímos também o atendimento a domicílio, normalmente sou eu mesma que faço os domicílios aqui da clínica. Então, se não quer trazer o seu pet aqui, liga para a gente agenda um horário, eu vou à sua casa. E assim, precisando de cuidado para o seu pet, vem para a Unvet. Muito obrigada. Tive um papo aqui muito gostoso, descontraído, com a médica veterinária, a doutora Pamela Machado, que deixou aí tudo claro. Se tiver alguma dúvida, então liga para a Unvet. A Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. E agora vamos falar de um assunto seríssimo
que é fake news, que pode prejudicar muita gente. A rede de supermercados Bramil informa que não há funcionários contaminados com o novo coronavírus trabalhando na unidade localizada na Avenida Marechal Castelo Branco, Jardim Velho, lá em Paraíba do Sul. Desde a última quinta-feira, ou seja, ontem, dia 20, uma fake news começou a ser disseminada nas redes sociais com o intuito de causar pânico na população. Todos os funcionários têm tomado os cuidados necessários para se preservar e manter os clientes em segurança, informa a rede. Informa também que vale ressaltar que divulgar notícia falsa que possa distorcer, alterar ou corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, à segurança pública, entre outros, é passível de detenção de 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Além disso, se o indivíduo se utiliza da internet ou outros meios para facilitar a propagação da notícia falsa, a penalidade é de 1 a 3 anos de prisão e multa. A pena ainda pode aumentar de 1 a 2 terços se o responsável pela fake news tiver como objetivo obter vantagem para si ou para outra pessoa física ou jurídica. A partir desta sexta-feira, dia 21, a Rede Bramil informa que buscará os meios legais para responsabilizar todas as pessoas identificadas como criadoras e propagadoras de notícias falsas, fabricadas com o único, exclusivo objetivo de causar pânico na população e prejudicar o trabalho íntegro desenvolvido há décadas pela empresa. Salientamos ainda que o mundo vive um momento de extrema dificuldade e que é preciso responsabilidade e união para que todos consigam atravessar a pandemia provocada pela Covid-19 da melhor maneira possível, disse a nota do Bramil Supermercados. Então preste atenção, este é o caso do Bramil, mas todos os dias tem muitos casos de fake news nas redes sociais. Preste atenção. Antigamente, quando as pessoas faziam fofoca e contavam mentira na janela, na porta, os vizinhos, que acontece até hoje, ok, porque ficava ali naquele círculo. Agora, na internet, está para o Brasil e para o mundo. Então, preste atenção, isso é crime, isso é passível de penalidade. Então, o Bramil já está tomando as providências, como todos devem tomar. Não pode, gente, fake news, como assim? De jeito nenhum, o mundo já está muito difícil, não dá para ficar disseminando mentiras. Bem, vamos agora dar relaxada, porque sexta-feira aqui é dia de esportes. Com ele, Eduardo Antunes. Boa tarde, Eduardo. Olá pessoal, mais um Original Esporte. Vamos para o giro de notícias, com as principais notícias do esporte da semana e vamos para uma dica de esporte de hoje, tá ok? Um abraço. O governo municipal anunciou o adiamento da abertura do Circuito Imperial de Lazer, prevista para este domingo. O circuito funciona sempre aos domingos e feriados no trecho da Avenida Ipiranga ao fim da Avenida Rio Branco, pista sentido bairros, no Retiro, na altura da delegacia de polícia. Segundo a prefeitura, a decisão tem relação com as obras da Estrada União Indústria, que começaram pela Barão do Rio Branco. Nessa sexta-feira, as obras estavam sendo realizadas na altura do Corpo de Bombeiros. O governo diz que o adiamento visa a segurança dos usuários. Embora a decisão não seja oficial, a prefeitura deve liberar os ônibus dos times que vão enfrentar o Serrano durante os 2 turnos do Campeonato Estadual Série B1. Não se sabe ainda quando isso vai acontecer, mas já existem canais de comunicação que vão cuidar da autorização por parte do poder público. Vale lembrar que os ônibus de outras cidades estão proibidos de circular em Petrópolis, por causa do programa de contenção do coronavírus na cidade imperial. O governo municipal, no âmbito de flexibilização econômica e social, estuda a liberação de transportes de outras regiões, mas não para agora, e existe a previsão de que o estadual da Série B1 comece no dia 9 de setembro. Quem acompanhar o Campeonato Brasileiro desta temporada possivelmente vai precisar se acostumar com a situação inusitada de uma partida ser adiada porque é um time com um grande número de casos do novo coronavírus no elenco. A exemplo do ocorrido no último domingo entre Goiás e São Paulo em Goiânia,
Infectologistas ouvidos pela reportagem apostam que pela situação da pandemia e pela exposição dos atletas ao contágio, outras partidas vão passar pelo mesmo problema. O retorno das aulas presenciais do programa Agita Petrópolis acontece no dia 17 de agosto. Para garantir a total segurança dos alunos, os locais em que acontecem as atividades terão tapetes sanitizantes, termômetros e álcool em gel, e só serão permitidas atividades para o público adulto. Até o momento, os professores de educação física, responsáveis pelos 17 núcleos do programa, que hoje atingem cerca de 2.500 pessoas, estão usando as redes sociais para ensinar exercícios que podem ser realizados em casa. Ieda Guimarães, atleta do Magnólia e treinada pelo coordenador de esgrima do Clube Petropolitano, Guilherme Gifone, completou neste mês de agosto 20 anos. É a única representante do país na modalidade que reúne natação, esgrima, hipismo e laser run no Japão. Ieda se classificou pela sua primeira Olimpíada ao ser a melhor sul-americana nos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019. Pelas regras de qualificação da modalidade, o Brasil poderá ter mais 3 representantes, um no feminino e 2 no masculino no Japão. Petrópolis vai ganhar uma das unidades das escolinhas de futebol Léo Moura, ex-jogador do Flamengo. O projeto será finalizado com 400 mil em recursos provenientes da emenda parlamentar do deputado federal Vinícius, para unidades em Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios, onde teremos 2 núcleos. Cada escolinha atende uma média de 200 crianças e jovens de 7 a 17 anos em 5 categorias: fraldinha, pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. Quando visto meu uniforme, sei que vou ter um dia super legal, pois a minha escola é cheia de pessoas inteligentes e muito carinhosas. Ao chegar, o tio Luiz e a tia Cidé sempre estão lá para nos recepcionar. Eles são os primeiros sorrisos do dia. Ao passar pelos pequenos, ali vejo muita alegria, todo dia de forma diferente. Good morning, goodbye, hello. Tenho certeza que estão na aula de inglês, que aqui acontece todos os dias. Aqui podemos passar o nosso tempo livre, brincando nas quadras, visitando a horta orgânica e o jardim sensorial, ou cuidando dos peixes do nosso projeto Aquaponia. O tempo na minha escola passa muito rápido, pois temos sempre muitas atividades e projetos interessantes para desenvolver. Eu me sinto muito feliz por estar aprendendo cada vez mais e de uma forma tão prazerosa. Gostou? Vem conhecer a minha escola! Pessoal, olá! A dica de esporte de hoje, ela na verdade é uma resposta a uma pergunta. Muitas das pessoas perguntam com idade se deve ou não competir. Por exemplo, um judoca ou um jiu-jiteiro ou qualquer um karateca começou a praticar o esporte, uma luta marcial, aos 40 ou 50 anos. Já começou tarde, mas aos 60 ele tem dúvida se ele deve ou não competir. Qual o conselho? Meu conselho pessoal e de alguns amigos meus é que ele não deve competir. Ou ele vai competir, mas vá primeiro ao médico, faça uma consulta médica, porque o que acontece? Você competindo num jogo de futebol, ou você competindo num jogo como vôlei, basquete, é bem diferente das artes marciais que exigem, numa competição de 5 minutos, muito esforço físico. 3, 4 minutos às vezes a competição. Então você tem que procurar ir ao médico. Por que acontece isso? Porque a pessoa entra, o atleta com 40, 30 anos numa academia, e ele tem todo aquele ambiente de competição, o professor estimulando, os alunos perguntando que ele deve ir competir, perguntando se ele já fez a inscrição, se ele vai à competição. Então o que acontece? Ele vai à competição, a chance dele perder é grande, principalmente se ele estiver no absoluto. No absoluto você vai competir com várias pessoas de várias idades. Às vezes o cara tem 60, vai pegar para competir com um de 30. Então, sem chance de ganhar. Isso desmotiva. Quando ele volta da competição, ele volta desmotivado. E é o princípio de muitas pessoas saírem.
porque voltando desmotivado, perdeu a competição, um monte de gente falando que ganhou, mas ele não estava preparado. Uma preparação para uma competição, ela leva 6 meses, 8 meses. É quase que um profissional. Não quem começou a fazer um jiu-jitsu, um judô, já com 40, 50, 30 anos. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí. Antes de você ir no papo dos outros, estimulando que você vá a uma competição, você tem 40, 50, 60 anos, pense bem, a resposta é sua. Você que tem que saber se você deve ir, principalmente seu médico. Um abraço, tudo bom. Curso Hamlet, inglês e espanhol para todas as idades. Há 39 anos em Petrópolis, liderando o ensino de inglês. Convênios com escolas e empresas. Agora em novo endereço, com instalações mais modernas e ainda mais conforto para você. Rua 16 de Março, 347A. Telefones 2242-0966 ou 2243-4753. Pessoal, até a próxima semana. Muito obrigado, tá, pela audiência. Semana que vem estamos aí com mais um Original Esportes. Um grande abraço. Obrigada, Eduardo, e até a próxima sexta-feira. O programa original desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Obrigada a você que me acompanha desde o início do programa, você que me acompanhou durante toda a semana ou que acompanha eventualmente pelo Facebook da TV Cidade de Petrópolis, pelo site da TV Cidade de Petrópolis, pelo canal 16 Petrópolis, canal 3 Paraíba do Sul e 3 Rios e também pelo site capitalrio.com. Muito obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. A gente se encontra segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Até lá. Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. A Feirinha de Itaipava abriu as portas e está esperando por você. Preparamos tudo para recebê-lo com toda a segurança que este momento exige. Tudo vai passar. Mas enquanto não passa, nós estamos prontos. Estamos abertos sexta-feira, das 10 às 18 horas, sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Venha, que a saudade é grande. Feirinha de Itaipava, esperamos por você. TVC 16. Aqui você se vê.